Salve Maria! Neste sábado, dia 1º de agosto de 2026, eu vou ler do capítulo 3 ao 6 do livro do profeta Zacarias. Visão sacerdotal. O Senhor mostrou-me o sumo sacerdote Josué de pé diante do anjo do Senhor. Satã estava à sua direita como acusador. O anjo do Senhor disse a Satã: O Senhor te confunda, Satã. Confunda-te o Senhor que escolheu Jerusalém. Josué não é porventura um tição escapado ao incêndio? Josué, vestido com roupas sujas, estava de pé diante do anjo do Senhor. O Senhor falou àqueles que estavam à volta dele, dizendo: Tirai-lhe essas roupas sujas. Depois disse a Josué: Eis que tirei de ti a tua imundície e te revesti de roupa de festa. E acrescentou: Ponde-lhe na cabeça uma tiara limpa. Eles puseram-lhe na cabeça uma tiara limpa e fizeram-no mudar de vestes em presença do anjo do Senhor. Em seguida, o anjo do Senhor declarou a Josué: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos e fores fiel ao meu serviço, governarás a minha casa, guardarás os meus átrios, e eu te darei lugar entre estes que estão aqui diante de mim. Ouve, ó Josué, sumo sacerdote, tu e teus colegas que se sentam diante de ti, porque são pessoas de presságio, porque eis que farei vir o meu servo rebento. Eis a pedra que pus diante de Josué. Sobre essa pedra estão 7 olhos. Gravarei eu mesmo sobre ela a inscrição: Oráculo do Senhor dos Exércitos. E em um só dia tirarei o mal desta terra. Naquele dia, Oráculo do Senhor dos Exércitos, convidareis uns aos outros para debaixo de sua vinha e de sua figueira. O candelabro. O anjo voltou e despertou-me, como a um homem a quem tiram do sono, e perguntou-me: Que vês? Vejo um candelabro todo de ouro, respondi, que tem um reservatório no alto, 7 lâmpadas em redor e ainda 7 bicos para as lâmpadas colocadas em cima do candelabro. Junto deste, 2 oliveiras colocadas de um e de outro lado do reservatório. Perguntei de novo ao porta-voz: Meu senhor, que coisas são essas? Ele respondeu: Não sabes o que isso significa? Respondi: Não, meu senhor. Então ele explicou: Este é o oráculo do Senhor a respeito de Zorobabel. Não pelo poder, nem pela violência, mas sim pelo meu espírito, é que ele cumprirá a sua missão, oráculo do Senhor. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel não passa de uma planície. Ele porá a pedra de remate em meio de aclamações. Graças, graças a ela. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: As mãos de Zorobabel lançaram os fundos desta casa. Suas mãos levarão a bom termo a sua construção. Assim saberás que fui enviado a vós pelo Senhor dos Exércitos. Por quê? Pois desprezar esses humildes começos? Eles se alegrarão quando virem o fim de prumo na mão de Zorobabel. Então ele me explicou: Estes 7 olhos são os olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra. Perguntei-lhe ainda: Que significam as 2 oliveiras que estão de um e de outro lado do candelabro? E interroguei de novo: Que significam esses 2 ramos de oliveira que deixam correr o ouro por 2 tubos de ouro? Não sabes o que isso significa? Não, meu senhor. Ele explicou: São os 2 ungidos do Senhor que assistem diante do Senhor de toda a terra. O livro volante. Levantando os olhos, olhei e vi um rolo manuscrito que voava. O anjo disse-me: Que vês? Um rolo que voa, respondi, o qual tem 20 côvados de comprimento por 10 de largura. Ele disse-me: Isto é a maldição que se espalha sobre toda a terra. Todo ladrão será expulso por ela, e todo perjuro será lançado para fora dela. Eu a deixarei espalhar-se por toda parte, oráculo do Senhor, e ela forçará a casa do ladrão e a do perjuro. Ela se alojará na casa de cada um deles e aniquilará com a
as suas madeiras e as suas pedras. O Efa. O anjo porta-voz aproximou-se e disse-me: levanta os teus olhos e vê o que tem lá. Eu disse: o que é? Ele respondeu: é um Efa que aparece. E acrescentou: é a iniquidade deles por toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo, e vi uma mulher instalada no Efa. Esta mulher, disse ele, é a iniquidade. Prendeu-a no Efa e tapou a boca do Efa com um disco de chumbo. Então levantei os olhos e olhei. Apareceram duas mulheres, e o vento soprava em suas asas. Tinham asas como de cegonha, e levantaram o Efa entre o céu e a terra. Perguntei então ao porta-voz: aonde vão elas com o Efa? Ele respondeu-me: vão construir-lhe uma casa na terra do Senaar, estabelecê-la ali e fixá-la no seu lugar. Os 4 carros. Levantando de novo os olhos, olhei e vi 4 carros que saíam dentre 2 montanhas. Estas eram montanhas de bronze. No primeiro carro havia cavalos vermelhos, no segundo, cavalos negros, no terceiro, cavalos brancos, e no quarto, cavalos baios. Tomando então a palavra, perguntei ao anjo que falava comigo: que carros são esses, meu senhor? Ele respondeu-me: eles vão para os 4 ventos do céu e deixam um lugar onde se apresentaram diante do Senhor de toda a terra. Os cavalos negros dirigem-se para o norte, os brancos para o ocidente, os baios para o sul. Partiram fogosos e procuraram lançar-se para percorrer a terra. O Senhor disse-lhes: ide, percorrei a terra. E eles puseram-se a percorrer a terra. Ele chamou-me e disse: olha, os que dirigem para o norte vão saciar a minha cólera contra a terra do norte. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: vai e recebe a oferta da comunidade, os dons de Eudai, Tobias e Idaías. Vai hoje mesmo à casa de Josias, filho de Sofonias, pois se dirigiram para lá de volta da Babilônia. Tomarás prata e ouro e farás uma coroa que porás sobre a cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque. E lhes dirás: assim fala o Senhor dos Exércitos: eis o homem cujo nome é Rebento. Alguma coisa vai germinar de sua linhagem. Ele é que reconstruirá o templo do Senhor. Usará insígnias reais e se sentará como rei sobre o seu trono. Terá um sacerdote à sua direita e reinará a perfeita paz entre eles. A coroa será conservada no templo do Senhor em memória de Eudai, Tobias e Idaías, como também de Josias, filho de Sofonias. Virão então aqueles que se acham distantes para trabalhar na construção do templo do Senhor. E sabereis que fui enviado a vós pelo Senhor dos Exércitos. Tudo isso há de realizardes, se fordes dóceis à voz do Senhor, vosso Deus. A questão dos jejuns. No 4º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor foi dirigida a Zacarias no 4º dia do 9º mês, mês de Causleu. Ora, Betel havia delegado Sarazar e Regem-Meleque como seus homens, para representarem ao Senhor as suas orações e fazerem aos sacerdotes do templo do Senhor e aos profetas esta pergunta: porventura precisamos nós de chorar no 5º mês e jejuar como fazem desde há muito tempo? A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: declara a todo o povo e aos sacerdotes: vós tendes com efeito jejuado e chorado no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos. Mas foi realmente por meu respeito que o fizestes? Quando comeis e bebeis, não sois vós que comeis e bebeis? Não reconheceis nisto o ensinamento do Senhor transmitido pela boca dos antigos profetas, no tempo em que Jerusalém era habitada em paz, ela e as cidades circunvizinhas, e quando a região do sul e da planície eram ainda habitadas? A palavra do Senhor foi dirigida a Zacarias nestes termos: o Senhor dizia: julgai segundo a verdadeira justiça. Cada um de vós tenha bom coração e seja compassivo com o seu irmão. Não oprimais a viúva nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e não tramareis em vossos corações maus desígnios uns contra os outros. Eles, porém, não quiseram escutar. Voltaram-me as costas, revoltados, e taparam os ouvidos para nada ouvir. Endureceram seu coração como um diamante, para não entenderem as instruções e as palavras que o Senhor dos Exércitos lhe dirigia, pelo seu Espírito, por meio dos antigos profetas.
Por isso, o Senhor dos Exércitos indignou-se vivamente contra eles. Ele os chamou em vão e não foi atendido. Por isso, oráculo do Senhor dos Exércitos, não os ouvi quando clamaram a mim. Dispersei-os por todas as nações que lhes eram desconhecidas. Depois que partiram, a terra ficou abandonada e ninguém mais transitou por ela. Transformaram em um deserto, uma terra de delícias. Palavra do Senhor, graças a Deus.